Então, eu estou trazendo para vocês os pontos, os 8 pontos que eu achei mais importantes, dividir para que vocês coloquem e apliquem dentro do negócio de vocês. Vocês vão ver que é totalmente plausível fazer isso e que, na verdade, eu tive a chance de estar lá, pegar essa informação e compartilhar. Pô, legal, legal. Eu vou trazer realmente, eu vi a Mina falando aqui, eu vou trazer tudo para vocês. Pega papel e caneta, anota. Não que vocês precisem executar os 8 pontos, mas se um ponto que eu falar já fizer sentido, vai mudar a cara do negócio. Tá? Lembrando o seguinte, o que eu trago para a audiência? Lucre como os grandes. Dobre o seu lucro sem trabalhar nem um segundo a mais. O que eu quero falar com isso? Não é fórmula mágica, é que, na verdade, você entendendo a maneira certa de trabalhar, você consegue lucrar percentualmente, você não vai lucrar a mesma coisa, o mesmo valor que a Apple, mas percentualmente como os grandes, sem precisar crescer a sua hora trabalhada. Então, eu trouxe esse modelo de Harvard, adaptei para micro, pequenos e médios empreendedores e estou aqui dividindo com vocês. Então, o primeiro ponto, o título é A Fórmula Mágica de Harvard, que é algo que me perguntam bastante. Ah, mas o que tem lá que não tem em lugar nenhum? Qual é a grande fórmula? O que vocês descobrem lá? Por que de lá saíram 33 presidentes de países no mundo? Por que de lá saiu Bill Gates? Por que de lá saiu o dono do Facebook? E aí eu trouxe 8 pontos para que vocês possam entender. Tá? E vocês vão conseguir aplicar dentro do negócio de vocês. Primeiro ponto, que tem que ficar muito claro, e assim como você está esperando agora a fórmula mágica, todos nós chegamos lá esperando uma fórmula mágica. Primeira coisa que é muito importante entender, em nada do que a gente fizer existe uma fórmula mágica. O que eles deixam bem claro, e eu estou vendo aqui dentro, o Fred, o Fabrício, pessoas que estiveram em Harvard podem confirmar. Primeira coisa que eles deixam bem claro para todos nós é dedicação, foco, se dedique. Não tem vir aqui buscar uma fórmula mágica e tudo vai ser fácil. E é importante, desde o processo de chegada no campus, todos nós somos obrigados, e mais uma vez, tem gente aqui que estudou lá, somos obrigados a ficar no dormitório. E nos pontos vocês vão entender por quê. Não importa se você é milionário, se você é bilionário, você vai ficar no quarto, que não é um quarto grande, tem tudo que a gente precisa, cama, banheiro e um computador, mas você é obrigado a ficar ali. E aí eu vou contar um exemplo que ficou bem claro, e o Fabrício está aqui também no Instagram, pode confirmar. Na primeira semana, um professor deu uma dura num dos alunos, porque ele atendeu o celular na aula. E o professor falou o seguinte, olha, isso aqui não é para você. Eu sou muito caro, a hora aqui é muito cara, e se você não vai se dedicar 100%, pode pegar suas coisas e ir embora. E assim, na frente de todo mundo. E o rapaz, que era dono de uma rede de boates em Nova York, provavelmente muito rico, pegou as coisas dele e foi embora. Então, ali, eles estavam dando uma lição para os outros que continuaram. Que se você estava achando que tinha uma fórmula mágica, que você podia ficar saindo para atender telefone, que você podia ficar dispersando, que você não ia precisar acordar cedo, que você não ia precisar estudar muito, você podia ir embora. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro, aqui dentro nós temos empreendedores ou aspirantes a empreendedores. O mesmo vale para o seu negócio. Se lá em Boston, lá em Harvard, não tem fórmula mágica, no nosso negócio também não tem. É muito foco, muita dedicação. Então, eu quis trazer esse exemplo, e ocorreu isso, tá? E na minha turma, eu acho que 3 desistiram nos primeiros dias, porque chegaram lá sem entender isso, sem entender a necessidade de você acordar cedo, sem entender a necessidade de você estar dentro e participando de tudo. Pode parecer besteira, mas depois que o professor entra na sala, ninguém mais entra. Então, você tem que chegar no horário. Eles mostram a importância de chegar no horário. Ah, mas eu estou pagando, eu estou lá. Mas aquilo é um exemplo que eles estão dando para como a gente tem que tocar os nossos negócios, como a gente tem que fazer na nossa empresa. Então tá aqui, ó, o Fabrício falando um belo exemplo, ele pode confirmar. Ficava todo mundo ali em volta da porta, porque se o professor estivesse caminhando, entra, porque ele vai fechar a porta, porque ele entra exatamente no horário. Então, primeira dica, primeira lição que eu quero trazer para que você não precise ir a Boston e trazer para o seu negócio. Não existe fórmula mágica, o que existe é dedicação, trabalho duro, empenho, foco, ok? Então pega essa primeira dica. Pessoal, lembrando, para quem não tiver boa conexão, nós estamos no YouTube, no Facebook, pega esse aviãozinho, convida seus amigos, porque eu estou trazendo aqui conteúdos que amigos que estiveram lá podem confirmar e que vai ser muito útil na jornada de cada um de vocês. Vai ser muito útil para o negócio de vocês, para que a gente aprenda a lucrar como os grandes, para que a gente saia dessa roda do rato de trabalhar muito, muito, muito e lucrar pouco. De achar que se o nosso dia tivesse 50 horas, a gente iria trabalhar 50 horas. Não é por aí, tá? Segundo ponto, não menos importante, vocês podem, ao acabar essa live, entrar no site e confirmar. Harvard tem muito claro a identidade dela. A missão dela está escrita e divulgada. O que eles dizem? Nós educamos líderes que fazem a diferença no mundo.
Aonde você entrar, você vai ver essa mensagem, que eles educam líderes que fazem a diferença no mundo. Essa é a identidade deles. O que eu quero trazer mais uma vez para o nosso negócio? Não importa o tamanho do nosso negócio, até porque qualquer negócio grande começou pequeno. Tenha uma identidade. Quando eu aplico Estratégia Win, quando eu apresento para vocês Estratégia Win, são 8 pilares. Para quê? Para a gente escrever a identidade da empresa. Então, é muito importante que vocês tenham isso na cabeça. Para que a empresa de vocês existe? Ah, Felipe, mas a minha empresa, eu gosto sempre de citar o exemplo, é uma carrocinha de hambúrguer na minha rua, no subúrbio do Rio de Janeiro. Ainda assim, você existe para entregar o melhor hambúrguer para aquela vizinhança, para matar a fome daquela vizinhança. Então, é muito importante você saber a sua identidade. Então, a gente chega lá, não é que Harvard queira que a gente decore a identidade dela. Ela quer que a gente aprenda a importância de se ter uma identidade. Ficou claro? Toda empresa, não importa o tamanho, geralmente eu aconselho, que foi um modelo que eu aprendi lá e trouxe para minha empresa em 2012, constrói uma frase, ser reconhecida por como você quer ser reconhecido. E aí o terceiro ponto, presta muita atenção no que eu vou falar, presta muita atenção nessa lição que nós aprendemos lá em Boston e que mudou a minha cabeça. A gente chegou lá, em uma das primeiras aulas, o coordenador deixou bem claro quem era o cliente de Harvard. Então eu insisto muito, o primeiro tópico do Estratégia Win, você precisa saber realmente quem é o seu cliente. Mas quando ele falou isso para todos nós, na nossa cabeça, já pensamos o seguinte, olha, isso está muito claro, o cliente de Harvard é o aluno, é quem paga. E sem medo nenhum, quando eu falo no meu modelo, quando eu falo nas aulas, nas lives, não tenha medo de perder cliente, para que você fique com o cliente certo, que valoriza o que você é, pasme. Eu arrisco dizer que nenhum de vocês, a não ser os que estão aqui, que tiveram a chance de ir lá, imagina quem seja o cliente da Harvard Business School. E aí nós ficamos sabendo, já na primeira semana, que a gente tinha pago uma fortuna para estar lá, mas que nós não éramos o cliente da universidade. Não éramos nós o foco principal da universidade. E eles deixavam claro o seguinte, o cliente da Harvard Business School é o professor. Olha que loucura, tá? O cliente é o professor. Por quê? Porque eles entendiam muito bem que o modelo de negócio deles era, se eles queriam educar líderes que vão mudar o mundo, que vão fazer a diferença no mundo, eles precisavam de um modelo que atraísse os melhores professores do mundo. Caras que não viriam por dinheiro, caras multimilionários. E quando eu falo multimilionários, hoje tem o Google. Todos nós, na primeira semana, entrávamos no Google e olhava, esse cara foi o número 2 do mundo do Goldman Sachs. Esse cara esteve no board da Apple por 10 anos. Esse cara estava na mesa com Bill Gates quando ele ganhou o primeiro $1 milhão. Então, o cliente da Harvard Business School é esse cara diferenciado, esse cara que participou das decisões do mundo. E por quê? Porque eles sabem que, ao ter esse cliente dentro da faculdade, eles vão atrair as pessoas do mundo pagando muito caro para poder ouvir esses caras. Então vamos lá, eu não estou aqui para falar da jornada do Felipe, ou do Fred, ou do Fabrício que estiveram lá, muito menos para endeusar Harvard. Até porque eu quero ajudar brasileiros aqui nos Estados Unidos ou no Brasil a montar seus negócios e não a copiar Harvard. Então, assim, não entendam que eu estou super valorizando, eu estou trazendo lições, dividindo com vocês lições que nós podemos usar no nosso negócio. Então, entenderam a importância, por que o tópico 1 do Estratégia Win é você saber o seu cliente? Que é uma decisão muito dura e você tem que ter coragem de falar para aquele aluno que pagou mais de R$700 mil que ele não é o cliente é o professor. Então, comece a analisar o seu negócio e aí eu gosto sempre de trazer exemplos. Eu demorei muito tempo na minha empresa para entender que por mais que quem decidisse a compra do meu material fosse o médico, por mais que eu usasse meu material no hospital, por mais que a fonte pagadora fosse os planos de saúde, no modelo de negócio que eu desenvolvi, o meu cliente era o meu fornecedor. Por quê? Porque eu criei um modelo de negócio que eu era o hub mais atrativo para as grandes empresas do mundo entrar no mercado brasileiro. Então, a partir de 10 anos depois, quando eu entendi isso, toda a estratégia da minha empresa, a prioridade número 1 era agradar esse meu cliente. Eu não ia desagradar o restante. Mas eu soube que o meu modelo de negócio era para atender esse cliente. Cliente por quê, Felipe? Se ele é seu fornecedor. Mas, nesse caso, a dor dele era querer entrar no Brasil. E eu me tornei o melhor hub. Então, eu quero, nesse terceiro ponto, que você realmente pare e faça uma reflexão de quem é o seu real cliente. Para quem você tem que agradar, para quem você tem que voltar a maior parte do seu esforço, mesmo que não seja esse que paga a conta. Vocês conseguiram entender que quem paga a conta da Harvard Business School são os alunos. Mas para ter alunos que paguem mais de 700 mil, eles tinham que agradar esses caras que tinham que vir por um propósito, muito mais do que pelo dinheiro, porque eles já eram muito ricos. Então vamos lá, pessoal. 3 pontos que eu já trouxe dos 8, que eu quero que vocês peguem do que eu aprendi em Harvard e comecem a pensar como aplicar no negócio de cada um de vocês. Não existe fórmula mágica,
existe sim dedicação, trabalho duro. 2, saiba muito bem a sua identidade, por que o seu negócio existe, por que o seu negócio está de pé. Número 3, entenda quem é realmente o seu cliente. Não necessariamente quem paga a conta é o seu cliente, tá? Entenda quem é o seu cliente. Vamos lá, agora a gente vai entrar em alguns pontos não menos importantes e eu quero que vocês entendam, além de escrever, comece a pensar como eu consigo fazer isso dentro da minha empresa, tá? Então, ponto 4, que Harvard deixou bem claro e é um aprendizado muito forte, o poder do ambiente. O que eu quero dizer com o poder do ambiente? Se preocupe em criar ambientes que proporcionem o melhor resultado da sua empresa. O que eu quero dizer com isso? A sala de aula de Harvard já é dimensionada para o melhor aproveitamento. Você está em anfiteatro, todo mundo se vê, todo mundo tem uma visão, você consegue trocar informação. Ah, Felipe, mas isso é tranquilo. Não. Eles criaram uma atmosfera dentro da biblioteca da Harvard Business School. Todo mundo que vai a Boston, eu falo, visita a biblioteca, porque só de você sentar lá dentro, de você pensar que 33 presidentes estudaram ali, que o dono da Microsoft estudou ali, que o cara que montou o Facebook estudou ali, tem todo um ambiente e eles valorizam isso. Outra coisa, refeitório. Ah, Felipe, o refeitório lá era um restaurante 5 estrelas? Não, mas eram mesas grandes para fazer com que a gente se sentisse dentro de um ambiente de conhecimento, um ambiente de troca, um ambiente é até complicado, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, se vocês botarem dentro do seu negócio um espaço de café com uma mesa para 4 pessoas poder trocar ideia, vocês vão começar a perceber que dentro daquele espaço vão sair melhores ideias. Dentro daquele espaço parece que fica um ambiente propício para se pensar. Começa a fazer esses testes. Começa a criar ambientes onde as pessoas têm liberdade de pensar. Por que essas grandes empresas têm esses ambientes mais descontraídos? Porque eles aprenderam a importância da liberdade para se pensar. E aí, olha que coisa interessante. Eu falei que todos nós éramos obrigados a ficar no dormitório. Eram andares, 8 quartos para um lado, 8 quartos para o outro. E antes de chegar no elevador, tinha uma sala de estudo, onde todos nós, antes da aula, ficávamos lá estudando em grupo, porque eles também valorizam o estudo em grupo, e todos nós, depois do jantar, estudávamos em grupo. Agora, vocês acham que à toa, eles podiam botar essa sala no térreo, eles podiam botar essa sala num outro prédio, por que essa sala está entre o seu quarto e o elevador? Porque ao sair do quarto para ir para fora, você passa por lá e vê outras pessoas estudando. Esse é o poder do ambiente. Você se sente mal se 6 estão lá estudando e você está indo passear. A mesma coisa, quando você volta cansado à noite, que você está doido para ir para o seu quarto, e você passa por lá e você vê 5 pessoas discutindo e trocando, eu duvido que você não pare. Porque você fica com aquele sentimento que hoje a gente chama de FOMO, que é Fear of Missing Out, de que você está perdendo alguma coisa. Então, tudo lá é muito estudado. E não é algo pomposo, nada disso. É uma sala que você tem que passar do elevador para o seu quarto. Só que a sala tem um computador, uma impressora, uma mesa grande de reunião e um flip chart. Então, vocês estão entendendo a importância de ambiente? Agora, você não precisa ir para lá para aprender isso. Lembra que eu quero que a empresa de cada um de vocês lucre como gigante. Então, essa é uma dica muito importante. Ah, Felipe, eu tenho uma sala só. Tá bom, coloca uma mesa ali e aquela mesa pode ser uma mesa alta. Tem gente que prefere dar essa liberdade de tomar o café em pé. Ali vai ser um ponto de estudo. Ali vai ter um flip chart. Ali vai ter alguma mensagem que você queira deixar. Comece a fomentar isso, tá? A importância de você criar ambientes. Pegaram essa dica? Não é nada, não precisa ser nada gigantesco, não precisa ser nada muito elaborado, mas cria essa atmosfera, cria esse sentimento de grupo, de vontade de aprender, porque nós somos seres influenciáveis. Vamos para o 5º ponto, que está muito ligado ao 4º ponto. Network. Eu tenho falado muito disso, eu estou tentando trazer para vocês, quebrar essa crença limitante de que existe uma fórmula mágica, mas existem detalhes que nós aprendemos lá e que eu não acho justo nem honesto não dividir com cada um de vocês. Então eu vou explicar o que eles nos ensinaram sobre network. Para que isso, Felipe? Para que você não precise trabalhar demais e lucrar pouco. Para que você aprenda como a cabeça dos gigantes funciona. Para você entenda como o cara que tem também 24 horas por dia pode ser o presidente da Apple. Pode tocar tudo que tem que ser feito. Então vamos lá. O que é o network? O que eles nos estimulam muito? Por que eles põem essa sala de estudo? Para a gente começar a formar grupos. E é quase que imposto a importância de você. Você não vai conseguir comer numa mesa sozinho, porque a mesa do refeitório é para 12 pessoas. Então você vai ter que sentar com pessoas de outros países e você vai ter que participar. Você não vai estudar sozinho, porque aquela sala de estudo é para 8 pessoas. Então tudo é montado para você interagir. Sabe por quê? Porque a grande verdade é que o conteúdo é muito bom, mas hoje eu estou trazendo conteúdo para vocês. Eles têm que entregar algo a mais.
Então, a lição ela é muito maior do que só a teoria. Eu diria que 70% está nesses 8 pontos que eu estou trazendo para vocês. Se vocês conseguirem captar a importância de cada um desses pontos, vocês vão ver como o negócio vai mudar. Primeiro, não existe fórmula mágica, é trabalho duro, dedicação e foco. Segundo, saiba a sua identidade. Por que o seu negócio existe? Para que ele existe? Lembrando, como exemplo, qual é a identidade, a missão de Harvard? Nós educamos líderes que fazem a diferença no mundo. Tá claro? Eu acho que todo mundo entende. Qualquer lugar que você lê, você vai entender a partir de hoje que isso é Harvard. Essa é a identidade da empresa, por isso eles existem. Para educar líderes que fazem a diferença no mundo. Ponto 3. Saiba muito bem quem é o seu cliente. Por que você trouxe isso, Felipe? Porque é uma lição. Harvard disse que nós, alunos, não éramos os clientes eram os professores. Eles tinham que trazer melhores professores e aí sim eles conseguiriam educar líderes que iam mudar o mundo. Consegue entender? Se eles não tivessem isso bem claro, eles nunca iam educar. Como é que alguém mediano educa líderes que vão mudar o mundo? Ficou claro? Quem era o cliente dele? Esse cara que é capaz de educar líderes. Ponto 4, o poder do ambiente. Crie, mesmo que pequeno, ambientes que propiciem a troca, o conhecimento, a liberdade de pensamento. E vocês vão começar a entender que a atmosfera do lugar fica diferente. Começa a pensar quantas vezes você está fazendo alguma coisa e você chega naquele lugar, ou do seu escritório, ou da sua casa, e você fala, nossa, aqui eu achei a resposta. Aqui eu encontrei o que eu estava pensando. É porque você já criou uma atmosfera propícia, seja a luz, seja o ar, seja o cheiro, seja o que for, aquilo te ajuda a pensar. Ponto 5, network. Primeiro, procure sempre estar com pessoas melhores que você. Eu digo o seguinte, tente sempre ser o mais burro da mesa, para que você possa aprender mais, mas chegue sempre acrescentando algo antes de pedir. Não pode ser presencial, participe de lives, participe nas lives, entre em mentorias, entre em cursos, comece a participar de grupos no Telegram, mas participar mesmo, não é botar um nome como muita gente faz, eu estou lá no grupo. Você está lá no grupo, você está participando, você está perguntando, comece a se comunicar nas redes sociais, comece a trocar com as pessoas. E vamos lá, 6º ponto. E aí esse 6º ponto, ele diz o que eu aprendi lá e que eu estou fazendo agora nesse momento, que eu fiz na live hoje mais cedo, que eu vou fazer nas lives de amanhã e que eu queria muito, muito, muito que vocês aprendessem. Se chama storytelling, contar história. O empreendedor tem que ser um contador de história. Cuidado, porque no Brasil contador de história é contador de mentira. Não, contador de história. Poxa, Felipe, mas isso é possível de ser treinado? Sim, é possível. É possível. E aí eu vou dizer como é que Harvard nos treinou e depois vou falar como é que cada um de vocês pode se treinar, tá? Nós tivemos 3 anos aula com um grupo de teatro da Broadway. Parece estranho, né? Numa universidade de negócio. Chegou um pessoal todo vestido diferente, tudo isso. E aí nós fizemos atividades durante o dia inteiro para aprender a contar história. E aí, vamos lá. A dica que eu achei, assim como vocês, eu estava lá tentando sugar o máximo, mas eu tento sempre pegar 1, 2 ou 3 dicas. Quer ver uma dica muito bacana que pouca gente sabe? Comece a contar suas histórias como se você estivesse naquele momento vivendo elas. Um exemplo. E agora, nesse momento, eu estou pegando meu prato para comer e pela janela eu vi um avião passando com uma bandeira. Tá entendendo? Quando você começar a aprender a contar história, que você coloca a história no momento, as pessoas começam a viver aquele momento contigo. Olha que louco. Pode ser de quando for. Eu posso estar contando para vocês a venda da minha empresa em 2016. Nos reunimos, estamos nós na porta do escritório, entramos no carro, dirigimos da Barra para o centro da cidade, chegamos nesse prédio bonito, com uma portaria toda iluminada, apertamos o elevador para o 10º andar, é claro, eu muito nervoso, ao entrar na sala, vejo todos os advogados. Vocês estão conseguindo entender que eu estou trazendo vocês para a minha jornada de venda da empresa? E vocês conseguiram perceber, eu na recepção, eu entrando no carro, eu chegando no prédio, eu subindo no elevador, você começa a participar da história. E por que eu estou falando isso? Um empreendedor precisa contar história. É contando história que você atrai as pessoas. Poxa, Felipe, sensacional o que Harvard inventou. Não, Harvard não inventou. Quem foi o maior contador de história que já passou por esse planeta? Pensa, como é que todos nós sabemos de coisa de Jesus Cristo? Por parábolas, por histórias. Então isso já é algo usado há muitos séculos atrás. Apenas Harvard trouxe e criou um modelo para a gente usar dentro da nossa empresa. É importante você aprender a contar história. Sabe por quê? As pessoas não se conectam só com fatos. Tudo que eu estou trazendo, os 8 pontos que eu estou trazendo para vocês, eu estou contando
do dono de boate, eu estou contando da experiência nossa, eu estou contando dos presidentes que passaram na biblioteca, e aí você começa a imaginar. Se eu só falar, a biblioteca de Harvard é muito legal, você tem que criar uma mesa. Não, começa a contar a história, porque as pessoas aprendem por história. Ah, Felipe, eu duvido disso. Para quem se lembra de quando era pequeno ou já tem filho pequeno, como é que você convence uma criança se não por história? Não tem como faça isso. Você precisa contar uma história. Você precisa contar uma história para essa criança entender o porquê. É que quando a gente cresce, a gente esquece conceitos básicos. Tá lembrando da pergunta que me fizeram, que eu respondi que o sucesso está no simples bem executado? Começa a voltar ao simples, começa a lembrar das histórias, começa a gastar tempo e contar a história para os seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus fornecedores, porque assim você começa a conectar com as pessoas. E olha, hoje você tem, em vários lugares, você consegue ler, pegar conteúdo, mas parte do princípio que todos nós crescemos escutando histórias. Então, e muitos que falam aqui que nunca contaram uma história dentro da sua empresa, contam história na mesa de bar, contam história no jogo de futebol, porque acha que ali a história é importante, no negócio não é. Errado. Errado. Faça esse teste na sua empresa, reúna os seus funcionários e antes de começar uma reunião, conte uma história que faça com que eles conectem contigo e percebam a importância da reunião. Qual é a história? Você pode falar da Santa Ceia, de por que as pessoas estavam sentadas naquela mesa. E a pessoa começa a entender por que ela está na mesa, por que ela está sentada ali, por que é importante participar, por que uma história ela fica muito mais rica quando as pessoas... Por que eu falo para vocês, coloquem perguntas? Por que eu falo para vocês, comentem? Porque a história se enriquece. A história se enriquece quando outras pessoas participam. Então começa a dar liberdade para os seus colaboradores de entrar na sua história, de participar da sua história, de ser um personagem, e não um personagem só coadjuvante, um personagem principal, um dos personagens principais da história, porque todos são muito importantes na empresa. As pessoas acreditam que inovação é tecnologia. Se eu não for um cara de tecnologia, eu nunca vou conseguir inovar. Não vou tirar o mérito de tecnologia, mas eu não sou um cara de tecnologia, não conheço de programação, só que o tempo todo eu estou inovando. Inovando em quê? Em processo, em como fazer, como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer diferente. Agora, a gente fez uma parceria com uma empresa e lançamos o In The Game, que é o meu conteúdo em forma de jogo. O que é isso? É uma inovação. Felipe, você desenvolveu a plataforma? Não. Você sabe desenvolver plataforma? Não. O que a gente fez foi, quando esse amigo falou da ideia que não tinha nada a ver com o meu negócio, que ele queria no meu network, que eu apresentasse donos de grande empresa para ele poder vender o produto dele, naquele momento eu falei, não, por que não trazer para os nossos clientes um game, para eles aprenderem conteúdo de hardware em forma de jogo? Tá entendendo? A inovação, você não precisa ser o cara de tecnologia. E mais do que isso, normalmente a tecnologia é só a ferramenta. E ferramenta se contrata, não desmerecendo, mas o que eu fiz? Eu fiz uma parceria com uma empresa que tinha o conhecimento da ferramenta, mas, sinceramente, a inovação é a ferramenta ou foi a nossa ideia de trazer esse conteúdo em forma de game? Coisa que, pelo menos, eu não vi ainda com os criadores de conteúdo na internet. Entendeu, Robson? Como é que eu vejo inovação e como é que eu queria que vocês vissem inovação? Poxa, eu dei mentoria na primeira turma para um rapaz que tinha uma empresa que vendia peças para grandes máquinas. E ele falou, Felipe, meu mercado é muito trivial, não dá para inovar. Nós quebramos a cabeça, sabe qual foi a inovação que a gente trouxe? A gente mudou o cliente dele, não era mais a empresa, era o comprador, e a gente criou mensagens no WhatsApp semanal, dando dicas de graça para esses compradores. Poxa, nós conseguimos dobrar o faturamento em menos de 2 meses, porque o comprador falou, poxa, ninguém nunca pensou na minha dor, todo mundo queria agradar o presidente da empresa, mal sabe vocês que o presidente nem sabe que vocês existem, porque sou eu que tenho que resolver quando uma máquina para. Então, vocês estão entendendo? Olha o que foi a inovação. Uma mensagem de WhatsApp. Todos nós conhecemos o WhatsApp. Foi só se preocupar com o cliente. Foi só pensar diferente. O que é a história da Patagônia? Ele falou para as pessoas não comprarem o segundo casaco, falou que ia consertar de graça e as vendas multiplicaram por 5. Ninguém conseguiu entender isso. Agora, olha como é que a explicação é óbvia. Presta atenção. A Patagônia, ela tinha provavelmente 15% do mercado. Ou seja, a cada 100 pessoas, 15 tinham casaco da Patagônia. E essas 15, que talvez 3 fossem comprar o segundo casaco, não compraram e consertaram. Só que o que a gente não percebeu, que a coragem de fazer o que é certo de um empreendedor, olha o que aconteceu. Sim, aqueles 15 que tinham casaco da Patagônia não compraram o segundo casaco. Mas os 85 que tinham casaco de outra marca estavam pensando em comprar, compraram da Patagônia. Porque se identificaram com a coragem do empreendedor, se identificaram com a política da empresa de consertar o casaco. Olha, ninguém, nem os publicitários entenderam. E ele não falou como uma jogada, ele falou porque ele acredita nisso, ele vive esse estilo de vida.
e aí ele conseguiu pegar os 85% que não eram clientes da Patagônia e que se identificaram com o que ele falou. Então, legal que o Abraham Lincoln perguntou, porque ele me lembrou dessa história, mas fechando a resposta para ele, não tem problema você ser um nômade digital. Jogue sempre muito honesto com a sua equipe. Explique o porquê de você ser um nômade digital. Por quê? Na verdade, ao ser um nômade digital, não estou estimulando as pessoas, ao ser um nômade digital, você também está ganhando outras coisas. Olha a pesquisa de mercado que você faz se você estiver vivendo cada hora num país, por exemplo. Então, se você defender para a sua equipe que esse é o seu estilo de vida, porque todos nós produzimos mais se estivermos felizes com o nosso estilo de vida. Não estou levantando bandeira para ser nômade digital. Eu tenho 3 filhas. Eu hoje, ainda acredito na escola. Pode ser que um dia eu faça homeschooling, mas hoje eu acredito na escola. Então, como eu quero estar perto das minhas filhas, eu tenho que estar num lugar. Então, entendeu? Não tem a relação de credibilidade com colaboradores não tem nada a ver com o seu estilo de vida, tem a ver com a sua honestidade de você jogar aberto e passar. Aí vamos voltar no ponto 6. Conta a história por que você é um nômade digital. As pessoas vão entender o porquê. Se você escolheu isso, é porque isso é a melhor forma de você viver. E se você está vivendo o que você gosta, você vai estar mais produtivo. Comece a trazer as suas histórias desse nômade digital para dentro da sua empresa. Então você consegue sim ter credibilidade e viver o seu propósito da sua vida. Beleza? Vamos lá. Então nós já falamos 6 pontos. Não tem fórmula mágica, tem a sua identidade, saiba o seu cliente, o poder do ambiente, o network e o storytelling. Você saber contar histórias. 7º ponto, pessoal. 7º ponto. Pertencimento. O que é isso? Quer ver uma das coisas mais fortes que Harvard me ensinou e que eu queria muito ajudar universidade no Brasil a ter o mesmo? Eu estudei engenharia na UFRJ, eu fiz mestrado de administração na PUC Rio. Só que Harvard põe em você o orgulho de ser Harvard. Por quê? Isso não é à toa. Tudo quanto é lugar, isso é mencionado por professores, diretores, funcionários. A logo está em tudo quanto é lugar. Tem um storytelling por trás disso. Então comece a pensar nisso para o seu negócio. Como é que você faz com que os seus colaboradores tenham esse orgulho de estar lá dentro? Como é que você tem que ter um propósito muito claro. Você tem que ter uma missão muito bem definida. E aí você começa a fazer com que as pessoas... E vamos lá, Felipe, eu não acredito muito nisso. Não é verdade. Veja como é que tem empresas que as pessoas saem com a camisa da empresa. As pessoas têm orgulho de sair com a camisa da empresa. As pessoas têm orgulho de dizer que trabalham lá. Ah, mas isso é só para empresa grande? Mentira. A empresa grande é muito difícil, porque ela fica muito grande e perde muito do seu propósito. Se você é a pequena lanchonete de bairro, mas que está fazendo algo diferente, tenha certeza de que o seu funcionário, ao sair da sua lanchonete para casa, ele não bota outra blusa por cima. Ele tem orgulho de estar participando daquela jornada que está mudando vidas. Então, comece a se preocupar com isso. Comece a se preocupar em pertencimento, em ter um sentimento de grupo. Eu falo muito de 1 mais 1 mais 1, não somar 3, somar 5. Como é que você consegue isso? Grupo. Ah, Felipe, não dá para ter grupo na pandemia. Dá sim. Dá sim, hoje nós temos Zoom, nós temos as ferramentas. Poxa, você quer ouvir uma coisa? Eu estou nos Estados Unidos e alguns aniversários das minhas filhas eu não estava perto dos meus irmãos e dos meus pais. Na pandemia, não teve um aniversário de alguma criança da família que a gente não entrasse todo mundo no Zoom. Então, na pandemia, talvez tenha sido o primeiro aniversário que ninguém faltou. Olha que louco. Por quê? Porque na minha família tem irmãos em São Paulo, pais no Rio, família da minha esposa no Espírito Santo, a gente nos Estados Unidos. Então não era simples você conseguir ter todo mundo nas festas. E aí, dentro da pandemia, a gente criou as nossas festas no Zoom. E ninguém faltou mais. Estão entendendo? Que não use como desculpa, use a seu favor. Então você consegue muito mais estar junto. Você consegue muito mais unir. Você consegue muito mais criar esse sentimento de grupo. Você consegue estimular essa forma de que nós não chegaríamos a lugar nenhum sozinhos. O último ponto, ele se chama reunião. Por quê? O que Harvard nos ensinou? Que não importa o quanto você ensine, se você não renovar esse conhecimento, todo mundo esquece. Não importa o quanto você ensine, mesmo que seja da forma mais simples, todos nós caímos no dia a dia e paramos. Então, o que eles fazem? Todo ano nós temos um encontro lá. Tudo bem, ano passado não teve por causa da pandemia. O que é esse encontro? Felipe, existe alguma coisa de novo que você aprende lá? Muito pouco. Só alguma novidade que surgiu, por exemplo, no ano retrasado, quando nós fomos, a gente falou muito de plataforma. Mas o que eles chamam esse encontro? É uma renovação. Você precisa estar sempre renovando, você precisa estar sempre lendo. Eu falo para as pessoas o seguinte, pega os livros que você gosta, de tempo em tempo, lê de novo. Sabe por quê? Você não é a mesma pessoa daqui a 2 anos. Você não está com a mesma atenção.
Você já está num outro estágio de vida ou de evolução como empreendedor. Então, um detalhe que você não tinha pego há um ano atrás, você pega agora. Não tem fórmula mágica. Saiba a sua missão. Saiba realmente quem é o seu cliente. O poder do ambiente. Crie ambientes propícios. O poder do network. Conte histórias. A importância de você contar histórias. Pertencimento. Crie sentimento de grupo, de time. E, por último, renove. De tempo em tempo, renove esses conhecimentos, essa sua ideia. Mas começa a pensar diferente. No mercado onde todo mundo faz o mesmo, fazer algo a mais já é um grande diferencial. Conseguiu entender? Começa a pensar, não coisas caras, tá, que vão te quebrar, mas começa a pensar. Pensa, para quem já escutou, pensa no seguinte: o que o Starbucks, que vende café, que é uma commodity, faz pela gente? Ele anota o seu nome e te chama pelo nome. Então começa a pensar coisas para inovar, para o seu cliente se sentir importante. E olha, para a gente finalizar, na alta, não existiu, nos últimos anos ou décadas, momento mais propício para você se preocupar com o seu cliente. Todos nós estamos sofrendo nesse momento. Em maior ou menor dimensão, todos nós estamos sofrendo. Quando você sofre, você valoriza ainda mais quem se preocupa com você. Gente, obrigado, Eliane, também, que está agradecendo. Vou encerrando por aqui. Adorei mais uma vez. Me faz dedicar ainda mais, me faz descansar bem essa noite para estar ainda melhor amanhã.